Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael, esse é o canal Didaticamente e estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez a respeito de operações. Então, continuando nosso conteúdo de matemática básica, o que a gente vai ver aqui é o fundamento do que seriam as operações de fato. E como vocês podem ter visto no canal, todos os vídeos até agora eles têm servido de base para outros vídeos e utilizando sempre o conhecimento que a gente já definiu, o que a gente já deu uma estudada. Então, se a gente for observar o que a gente já tem visto nos vídeos passados, a gente já tem visto que números fazem sentido para começo de conversa. Então, 0, 1, 24, 32, eles existem. A gente entende que eles existem, principalmente os dois primeiros. E a gente consegue obter os próximos. No caso, todos os demais. Inclusive números que não são inteiros. E também a gente definiu que a gente vai ter uma coisa chamada conjunto, onde esse conjunto a gente define por uma letra maiúscula, e ele pode ter ou não ter um determinado elemento. Então, um elemento 1, ele pode pertencer ou não a esse conjunto, o 24 também, o 32 também, e assim por diante. E utilizando esse conhecimento a respeito de conjuntos, a gente construiu o conhecimento sobre relações, que é pegar um conjunto A e um conjunto B, e utilizando os pares ordenados AB que pertencem ao cartesiano AB, nós vamos ter que alguns desses pares ordenados eles vão pertencer e outros não vão pertencer a um conjunto chamado relação. No caso AB, ele pode pertencer a R também, ou não. E a gente vai ver isso baseado ou se a relação ela é definida por um determinado número de pares ordenados já estabelecidos, ou seja, é uma relação arbitrária, ou se de fato ela é formada a partir de uma regra, que é uma relação que existe entre os valores. Por exemplo, o A é divisível por B, o A é maior que B, o A e B são iguais, enfim, a gente já viu esse conteúdo. Só que a gente tem visto tudo isso presumindo uma certa coisa, que é que esses números eles são imóveis, de certa forma, porque eles estão ali e a gente só está levando eles de um lado para o outro. Então, eles não se modificam, eles não se transformam. Eu não consigo obter um a partir do outro. A gente só estabelece relações do que a gente já tem. E seria muito importante a gente conseguir expandir um pouco mais esse horizonte. Justamente por isso que existe a noção de operações. Então, dado esse contexto, o que a gente vai fazer aqui é justamente sistematizar essas transformações, onde a gente tem dois valores, o A e o B, e eu quero obter um único valor, baseado nesses dois que eu possuo. Por causa que, a princípio, a gente sabe fazer relações e qualquer outras coisas, identificar valores de fato, quando eles são únicos, eles não podem estar separados. Por exemplo, 1 e 7 não significam nada, mas agora 8 significa. Então, 1 mais 7 é igual a 8. Eu sei que é 8, mas eu não sei o que é 1, 7. Não é 17, é 1, 7. Eu não sei o que tem aqui, então é 1 mais 7 para resultar em 8. Então, entendido isso, o que a gente vai fazer aqui vai ser definir algumas operações para que a gente possa obter outros valores. E, ao mesmo tempo, a gente vai definir qual que seria a procedência desses valores, ou seja, de onde que eles vêm e para onde eles vão. Então, uma coisa que a gente vai fazer aqui é mostrar quais são as propriedades baseadas em operações sobre um conjunto A. E no momento eu gostaria de parar para fazer uma ressalva. É que todo o conhecimento que a gente está sistematizando, a gente está vendo aqui, ele não é todo o conhecimento, mas sim a base para todo o conhecimento que vem depois dele. Então, vocês vão ver muita coisa que vai ser um empecilho depois, muitas coisas que vai ter que ter um pouco mais de atenção, um pouco mais de rigor para você demonstrar. Só que aqui a gente vai estar pegando um exemplo mais fácil até para a questão de vocês entenderem o conteúdo que eu estou propondo. Tranquilo? Então, existe muita coisa fora disso, mas a gente está estudando o básico. Beleza? Então, o que a gente tem aqui é que vai ser esse tipo de relação.
E não qualquer tipo de relação, vai ser uma relação do tipo função. Por causa do quê? Por causa que é conveniente que seja função. Porque a gente precisa de uma ideia que ela cumpra certos requisitos, que ela tenha as propriedades que são convenientes e nos ajudem a trabalhar no nosso dia a dia. Então, existem várias definições possíveis, mas a gente vai escolher a melhor de todas. A gente não vai escolher um refúgio, uma coisa qualquer, uma coisa jogada. A gente vai pegar a melhor de todas. E é justamente quando isso aqui vai ser uma função. Por causa do quê? Por causa dessas três propriedades. Então, a primeira propriedade que vem embutida pelo fato disso aqui ser uma função é justamente que 1. A operação pode ser feita entre quaisquer dois valores de A. Então pense comigo. Não seria muito frustrante antes de você ter que fazer uma conta, você ter que ficar pensando se você pode fazer aquela conta ou não, ou se ela sequer faz sentido? Imagine, você tem, por exemplo, o valor 20 e tem o valor 30 para você somar. Você tem, melhor colocar aqui o valor de 50 para ficar em questão de notas. Então você tem uma nota de 20 e uma nota de 50. Você quer saber quanto dinheiro você tem na prática? Quanto valor, ou qual que é o máximo que você pode gastar? Você vai ter que somar. Mas imagine se você, antes de somar, você tem que pensar se você pode somar ou não, se isso aqui faz ou não sentido. Ia ser muito frustrante. Justamente por isso que isso aqui tem que ser uma função. Então, para todo o valor que você pegar, isso aqui vai fazer sentido e vai dar um resultado. Tá? Segunda coisa, que também é muito conveniente, principalmente para deduções, é que a operação ela tem que apontar para um único valor. Então, se eu fizer um cálculo hoje, vamos supor, o A triângulo B. Se eu fizer esse cálculo hoje e isso aqui der C, se eu fizer esse cálculo amanhã e der algum outro valor, por exemplo, H, esse H tem que ser igual a C. Porque se ele for diferente, significa que essa operação ela pode variar de resultado. Isso seria muito inconveniente, justamente por causa de demonstrações. Porque caso eu tenha uma demonstração e em algum ponto eu falar A triângulo B é igual a C, e no final eu concluir que o A triângulo B é igual a um outro valor, que no caso é esse H, que não pode ser C, então em algum momento eu cometi algum erro. Então isso aqui é de suma importância, justamente para que a gente tenha essa segurança de que uma conta ela vai dar um resultado independente de quem faz. E agora, na terceira regra, que também tem uma importância muito grande, é justamente que na operação o valor de saída está em A. Ou melhor, ele está no contradomínio, que seria o valor de saída aqui, esse A do final. Pode ser um outro valor, lembrando que a gente está fazendo operações sobre A, mas aqui poderia ser qualquer outra coisa, aqui poderia ser um N, deixa eu colocar de outra cor até. Aqui poderia ser um N, aqui poderia ser o conjunto Z, que é o dos não, os inteiros, aqui do Q, que é os não inteiros. Então, poderia variar, dependendo da operação que nós estamos fazendo. Só que sempre que eu defino os valores da onde estão vindo os valores da esquerda, os valores da direita e o valor de saída, ele sempre tem que respeitar essa procedência. Então, se eu fizer alguma operação aqui de alguma maneira e der algum valor que ele não é não inteiro, ele pode ser um valor real, por exemplo, então aqui já deu problema. Então, eu tenho uma certa garantia a respeito das propriedades desses elementos. Supondo que o A ele seja apenas valores pares, então eu tenho certeza que o valor de saída também vai ser um valor par. Ou apenas valores positivos. Eu tenho certeza, por exemplo, que a soma de dois valores positivos vai ser um valor positivo. E isso é influenciado, não unicamente, mas também é influenciado por essa terceira regra. Então, o que eu tenho aqui é que esse C, ele sempre vai pertencer, ele sempre vai estar contido por esse valor, certo? E isso aqui já ajuda bastante, e já é uma definição que ela cumpre vários requisitos e ajuda e muito na nossa dedução e no nosso cotidiano. E também, uma questão de definição e conveniência, a gente vai ter que uma operação, ela vai ter uma operação inversa, quando eu consigo, entre muitas aspas, voltar. Então, vamos dizer que eu tenho uma operação lança, que é a operação triângulo. Essa operação lança, ela vai para algum determinado valor A e B, porque ela relaciona todos os valores.
Ela faz sentido, né, para todos os valores. E ela vai dar um determinado valor que eu vou chamar de C. Eu não sei quem que é esse C. E eu quero afirmar que existe, de fato, uma operação que ela é inversa. Ou seja, se eu vou daqui para cá, eu consigo pegar o C, eu vou fazer a operação copo, que vai ser o triângulo de ponta cabeça, e eu vou pegar um desses valores, no caso o A. Isso necessariamente vai ter que ser igual ao B. E eu sei que isso aqui vai ser definido unicamente pelo fato de A lança B ser igual ao C. Então repare, não é por acaso que uma operação ela resulta como uma inversa, mas ela é definida como inversa. O mais a operação e o menos é inverso. O vezes, na verdade isso aqui é cartesiano, né? O vezes é a operação, o dividido ele vai ser a nossa inversa. A potenciação ela vai ser a operação, a radiciação vai ser a inversa. Então, é muito importante a gente parar para pensar o que significa isso aqui, certo? E você pode estar pensando, tá, mas e se eu tiver aqui C copo, o B é igual a A? Isso aqui também não pode acontecer? Sim, pode acontecer. Mas você tem que entender uma coisa. Sempre que eu verificar, no caso eu tenho essa operação, tranquilo? Essa operação eu vou levar o C, operar agora com o A e vai resultar no B. Essa maneira, essa organização sempre vai ter que ser respeitada. Então, se isso acontecer uma vez, isso sempre tem que ser válido. Não pode falhar nenhuma vez. Se falhar uma vez, já não é operação inversa. Pela primeira parte ali. Agora, se essa outra parte que eu vou fazer de verde. Se isso acontecer uma vez, isso vai ter que acontecer todas as vezes. Certo? Mas, se por acaso eu conseguir ter as duas ao mesmo tempo, porque também pode acontecer, na subtração acontece nesse caso, acontece um, acontece o outro. Então vai ter que acontecer ao mesmo tempo. Então acontece um lado, acontece o outro. Certo? É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Quando acontecer um lado, acontece sempre. E quando acontece o outro lado, acontece sempre. Se os dois acontecem uma vez, eles têm que acontecer os dois juntos todas as vezes. Então, é esse tipo de rigor que a gente precisa ter para dizer que de fato é uma operação inversa. E lembrando, ela é definida como inversa. Não é por acaso que você descobre uma função inversa. Você está andando pela rua, você tropeça na função inversa. Não é assim que acontece. Você define ela. Tanto é que seria muito difícil você chegar numa operação que de fato seja inversa só tropeçando nela por acaso. Diria eu até quase impossível, na verdade. Mas então é isso. Essas seriam as características de uma operação. E na verdade eu tô falando função, né? Mas é operação. Desculpe a gafe que eu fiz ali. Mas seria justamente isso. Então, quando a gente tá falando de operações, está presumido todas as características, certo? E no vídeo que vem a gente vai ver a respeito do que são as propriedades que essas operações podem ter, tá bom? Então é isso. Qualquer dúvida deixe aqui nos comentários. Dá o seu like, compartilhe para ajudar as pessoas a ter acesso a esse conteúdo e ajudar o canal a crescer. Ativa o sininho, por causa que assim você vai receber todas as notificações que o canal vai postando vídeo ao longo do tempo, e às vezes pode não ver. E se você puder recomendar para alguém, eu agradeço muito. Sinceramente, é muito importante esse projeto ajudar as pessoas a ter acesso a esse tipo de conteúdo e saber que elas não estão sozinhas em relação a tentar entender como as coisas funcionam e ver que não é nada por acaso. Não é as coisas acabam esbarrando e acabam dando certo. Sim, existe um motivo para que essas coisas mais complexas elas funcionem. E é justamente por isso que eu criei esse canal, para incentivar esse tipo de pensamento. Então, se vocês pudessem me ajudar, eu ficaria muito grato mesmo. E qualquer coisa que vocês queiram, algum pedido de vídeo, pode colocar. Inclusive, eu já estou fazendo um conteúdo de vídeo porque uma pessoa pediu, que é o de análise combinatória. Apesar de ter um conteúdo anterior no canal, esse aqui vai ser melhorzinho, vai ser mais específico. Então é isso, bons estudos a todos, um abraço e até a próxima. Tchau!